pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é recursos naturais renováveis e não renováveis. Nessa aula aprenderemos os recursos naturais, a sua importância, recursos naturais renováveis, recursos naturais não renováveis e principais recursos naturais para a geração de energia elétrica, hidrelétrica, eólica, solar, nuclear e os biocombustíveis. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e dê o seu like nesse vídeo, ok? Recursos naturais, importância. Os recursos naturais é um conceito que surgiu da união dos significados das palavras recurso e natureza. É, portanto, aquilo que está na natureza e pode ser utilizado, então, pelos seres humanos, né? Eles são fundamentais para a existência humana, visto que eles auxiliam no equilíbrio da Terra e são a principal fonte de matéria-prima para a maioria dos produtos dos quais o homem usufrui em sua forma primária ou original, e há também a possibilidade de modificá-los para a obtenção de subprodutos, que são empregados para as mais diversas finalidades. Então, muitas das indústrias utilizam então essa fonte primária e transformam em outros produtos, em subprodutos. É preciso destacar que a relação de exploração dos recursos naturais pelo homem e por todos os animais realiza-se continuadamente ao longo dos anos, e por isso é importante zelar pela preservação de tais recursos. Então, é nessa hora que a gente lembra aí dos conceitos de sustentabilidade, né, de cuidar desses recursos para as próximas gerações, do desenvolvimento sustentável. Então, não é só utilizar os recursos, né? Nós temos que pensar na continuidade deles, em evitar utilizar os recursos não renováveis. Então, vamos continuar aqui com a aula. Recursos naturais e seus tipos. A classificação dos recursos pode ser feita conforme a capacidade e a velocidade de renovação do mesmo, sendo dividido em recursos naturais renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que, mesmo posteriormente após a sua utilização, podem ser renovados, ou seja, retornam e novamente se tornam disponíveis. São exemplos de recursos renováveis, as energias solar, eólica e hidroelétrica. Então, a energia solar, por exemplo, se eu utilizá-la hoje, amanhã, possivelmente, terá o sol novamente. Então, eu posso utilizar novamente essa energia. A energia eólica, baseada no movimento dos ventos. Então, eu vou utilizar hoje para gerar energia. Amanhã, nós teremos o vento novamente. E a hidrelétrica da mesma maneira. Então, nós temos a água lá no rio e utilizamos essa água para mover as turbinas e gerar energia elétrica. Então, essa água ainda estará no rio no dia seguinte. Então, por isso que pressupõe-se que esses recursos são renováveis. Recursos naturais não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, não retornam à natureza, ou seja, não podem ser substituídos ou produzidos novamente. São exemplos de recursos de recursos não renováveis, os minerais, ferro, ouro, etc. Então, se eu retirar o ferro e transformá-lo em outra coisa, eu não vou conseguir voltar ele para a natureza, né? Ele não vai voltar a existir da maneira original. O ouro da mesma maneira, né? O petróleo. Então, vários recursos são não renováveis. Então, esses recursos, como eles não têm como retornar à natureza, a gente deve ter um uso mais consciente deles, porque não tem como a gente utilizá-los novamente. Os recursos não renováveis. A distribuição dos recursos naturais no mundo, tanto renováveis quanto não renováveis, são desiguais. E por isso, alguns países possuem maior reservas ou jazidas de determinados minérios do que outros. E esses recursos são, na maioria das vezes, muito valorizados devido à sua finitude. Ou seja, eles são finitos, eles vão acabar, eles se esgotam. Tais como diamante, ouro, petróleo, etc.
Então, o petróleo, por exemplo, existem os países que são os maiores produtores de petróleo, a partir da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E esses países, 6 deles estão aí na área do Oriente Médio, e tem também a Venezuela, que é produtora aqui na América do Sul. Então, a distribuição de petróleo no mundo, ela não é igual. Não são todos os países que possuem uma grande reserva, né? O Brasil possui uma reserva, mas também tem uma grande reserva na área de pré-sal, né? Que é um pouco mais difícil de se explorar. Então, a distribuição dos recursos não renováveis, ela não obedece um critério, né? Tem países que têm mais, tem outros que têm menos. A falta desses recursos e o aumento dos preços pode ocasionar disputas econômicas e trazer uma série de problemas de ordem socioeconômica. Então, teve uma época na história que nós tivemos uma crise do petróleo. Recursos renováveis. Há condições ambientais que propiciam a presença de determinados recursos naturais em certos lugares, tais como as árvores, madeira, que dependem das condições de solo e clima, ou a maior incidência dos raios solares, fundamental para a geração de energia solar. Então, nos países que são mais frios, nos países que não há tanto sol, né, não chega tanto os raios solares, não tem tanta incidência dos raios solares, vão ter mais dificuldade de ter uma energia do tipo solar. Do mesmo jeito, existem locais que têm florestas, igual aqui no Brasil, a gente tem a floresta amazônica. Então, nós temos maior recurso de madeira, enquanto outros países praticamente não têm florestas, né? Então, isso aí também vai depender do recurso natural. Outro exemplo que pode ser dado é a velocidade dos ventos, que pode ser influenciada pelo relevo e outros fatores. Os ventos, o principal recurso para a geração da energia eólica. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem do qual nós temos aqui os painéis solares para poder gerar energia solar, as hélices, né, formadas para gerar energia eólica, e aqui uma usina hidrelétrica ou hidráulica. Principais recursos naturais para a geração de energia elétrica. São recursos que possuem a capacidade de fornecer energia. Podem ser fontes de recursos não renováveis, como urânio para energia nuclear e os combustíveis fósseis, como o petróleo. Ou ainda os renováveis, como energia solar, que é o sol, eólica, os ventos, etc. E são empregados na construção, produção de materiais, eletricidade, transporte, entre outros. Esses recursos possuem serventias essenciais para a vida humana moderna: iluminação, possibilitar a locomoção, funcionar as máquinas e motores. Dessa forma, elas podem ser consideradas como facilitadoras do trabalho humano em diversas situações. Então, vocês só estão podendo ter acesso a essa aula, por exemplo, porque nós temos o recurso energia elétrica, certo? Hidrelétrica. A energia é originada por meio da transformação da energia potencial da água reservada em áreas de barragens, ao descerem pelas turbinas geradoras de eletricidade, que transforma em energia cinética. É a força do fluxo das águas que movimentam as turbinas. Então, essa é uma forma do funcionamento de uma hidrelétrica. Após a geração de energia, é preciso transportá-la por meio das redes de fios de transmissão. Para sua implantação, é necessário que haja um relevo favorável com quedas d'água e rios com grande disponibilidade de água. Por isso, vários países do mundo não têm como ter hidrelétrica, porque alguns têm os rios, mas não têm a queda d'água, e outros não têm a quantidade, um volume necessário para gerar energia elétrica. Devido ao seu baixo custo de manutenção e das condições favoráveis em território brasileiro, essa é a principal fonte de geradora de energia elétrica no país. Então, o Brasil, a maior parte da energia elétrica que a gente tem aqui é produzida através das hidrelétricas. Eólica e solar. Eólica utiliza-se da força dos ventos para movimentar as hélices, que eu mostrei para vocês na imagem anterior,
converte a energia cinética da movimentação das pás em energia elétrica. No Brasil, há um recente investimento nessa região na área nordeste do país. Então, é necessário que sejam áreas dos quais se venta muito. Então, em geral, são as áreas litorâneas ou as áreas mais altas do relevo. Solar tem como principal fonte de energia a luz solar. As implantações das usinas solares geram energia limpa e renovável. Porém, é um tipo de energia cara de se implantar e difícil, então nós temos pouco aqui no Brasil. Porém, sua utilização mais conhecida é para a economia de energia nas residências e empresas, através dos quais o aquecimento de placas ou painéis solares podem gerar aí a redução. Então, é aquela placa de energia que nós utilizamos para poder economizar na energia elétrica, né? Muitas pessoas têm esse painel solar. Eu conheço muitas casas que têm, e vocês conhecem alguém que tem energia solar? Nuclear e biocombustíveis. Nuclear é também chamada de atômica, obtida por meio da fissão nuclear de recursos minerais radioativos, assim como urânio. Então, o urânio é um recurso natural não renovável, porque ele é um mineral. Então, uma vez retirado o urânio, não tem como devolvê-lo para a natureza. Esses elementos possuem capacidade de gerar energia através do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. E, por fim, os biocombustíveis. É uma energia alternativa às principais matrizes energéticas, por ser pouco poluente. O biocombustível tem como principal matéria-prima a cana-de-açúcar, muito utilizada no Brasil, e o milho, utilizado nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem da produção do biodiesel, que utiliza-se aí geralmente da mamona, que é um produto, né, um tipo de planta, e através da fotossíntese ela produz o óleo, que é extraído, enviado para uma indústria, do qual vai melhorar esse óleo, né? Vai produzi-lo de uma forma com que ele pode ser utilizado nos carros, são enviados para os postos de combustíveis e finalmente chegam aí nos carros. É utilizado o biocombustível, o biodiesel, principalmente para caminhões e veículos maiores. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê aí o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!